Olá, chegamos então à nossa quinta aula, na qual nós vamos trabalhar um pouquinho noções gerais da fenomenologia e o impacto disso sobre o pensamento de Derrida. Antes de falar de fenomenologia, é necessário, no mínimo, mencionar Kant. Por que Kant? Porque Kant é o responsável por um acontecimento, né, que provoca na filosofia aquilo que nós chamamos de virada copernicana, né? Aliás, o próprio Kant é que criou essa expressão. A virada copernicana é quando a filosofia deixa de se perguntar em torno do mundo ou em torno da realidade em si mesma, como era o caso da filosofia em que a metafísica era a filosofia primeira, para colocar o próprio sujeito cognoscente em primeiro plano. Ou seja, não são as coisas conhecidas que entram no campo de indagação, mas a nossa forma de conhecê-las em primeiro lugar. Assim, Kant vai identificar em relação a esse plano do empírico, no qual nós mantemos relação com as coisas, um campo primordial que é a condição de possibilidade para o nosso acesso ao empírico, que é o que ele vai chamar do transcendental. Transcendental não é a mesma coisa que transcendente. Transcendente remete a uma ideia de suprassensível, remete a uma ideia de algo que está fora, enquanto que transcendental, na verdade, se refere a condições que não se confundem com a dimensão empírica, mas são, digamos assim, elementos que possibilitam o nosso acesso ao empírico. Então, para Kant, nós não percebemos os objetos, nós não percebemos as coisas como elas são. Nós percebemos as coisas a partir de uma organização categorial, que ele vai caracterizar como essa dimensão transcendental. Então, Kant vai procurar explicitar como funciona essa dimensão transcendental, quais são as categorias. Por exemplo, o próprio espaço e o tempo fazem parte da forma como nós recebemos o real. Assim, Kant vai separar a coisa em si, que para nós é inacessível, que nós nunca atingimos com a plenitude um fundamento, da coisa para nós, ou seja, da percepção que nós temos em torno dos objetos, mediada pelas nossas categorias transcendentais. Kant vai estabelecer, então, essa divisão entre um conhecimento fundado, que é esse conhecimento que parte de uma leitura crítica, do conhecimento ou da especulação, no qual caíam os velhos sistemas metafísicos, dos quais não era possível trabalhar a partir de um fundamento. Então, o conhecimento fundado vai ser aqui o objetivo da crítica kantiana. Essa questão da fundamentação do conhecimento vai então acabar se tornando a questão central da filosofia nesse período pós-kantiano. Ou seja, nós temos a ciência que nos dá o conhecimento, mas nós precisamos entender os alicerces que fundam a nossa possibilidade de enunciar um conhecimento como conhecimento. Então a gente se volta para o conhecimento do conhecimento, que em filosofia é chamado de epistemologia. A epistemologia acaba se tornando, durante esse processo, então, e hoje existe todo um questionamento acerca disso, a epistemologia se torna a filosofia primeira. O processo de conhecer se torna prioritário em relação ao conhecimento propriamente dito. E vão se passar por diversas fases, o idealismo alemão e finalmente, para nós chegarmos na fenomenologia, nós precisamos dizer que no final do século XIX a Alemanha era, digamos assim, era hegemônico uma corrente
neo-kantiana, né, que tinha entre os seus principais representantes, por exemplo, o Ernest Cassirer, né, e do outro lado um empirismo psicologista, né, que era, por exemplo, o caso do Franz Brentano, que foi professor do fundador da fenomenologia, que foi o Edmund Husserl, né, do qual nós vamos falar agora. Então, o que tornava Husserl insatisfeito em relação a essas duas visões, né, era que ambas acabavam terminando num certo psicologismo, né, no sentido de que era, de certa maneira, escavando a psicologia desse sujeito que nós encontraríamos os alicerces últimos no qual está fundado o conhecimento. Ora, para Husserl essa solução, assim como um outro alemão que vai fundar uma outra tradição filosófica no mesmo período, que vai ter um diálogo um tanto quanto atravessado com Husserl, que é Frege, né? Vai então fundar toda a tradição da filosofia analítica, mas para ambos a solução psicologista não era satisfatória para dar conta da fundamentação do conhecimento. Né? E então, a partir disso, Husserl, que originalmente era um matemático e depois se volta então para a questão da filosofia, em torno dessa questão da fundamentação, vai construir toda uma outra forma de articular as questões, que ele vai chamar de fenomenologia. O objetivo da fenomenologia, então, é o que Husserl nomeou como um retorno às coisas mesmas. Né? Ou seja, nesse processo de desenvolvimento do kantismo, né, se acabaria fatalmente caindo numa espécie de idealismo subjetivo, né, no qual a possibilidade, a questão de que o acesso passa por um sujeito acaba se confundindo com o abandono do próprio mundo externo, né, e quase que uma hipérbole subjetivista, né, no sentido de que esse sujeito passa a ser construtor do mundo e perde-se as coisas mesmas. Então a fenomenologia buscava recuperar essas coisas mesmas, né, de uma maneira que elas vissem restituída a sua independência em relação ao sujeito. Mas a via que Husserl escolheu para trabalhar isso não foi uma via, digamos assim, que se reduzisse a um realismo ou algum tipo de objetivismo, né, no sentido de se contrapor a esse idealismo subjetivo. Né? Na verdade, Husserl vai desenvolver o que ele vai chamar de um idealismo transcendental, né, no qual ele vai separar como alicerce, né, no processo de construção do conhecimento, que é uma múltipla sedimentação de várias camadas, né, ele vai buscar nisso uma camada mais profunda, que é a camada da lógica transcendental, né, de uma maneira um pouco parecida com Kant, mas diferente, né, ele vai buscar então também as condições de possibilidade do conhecimento, né, mas isso vai se dar de uma maneira diferente que Kant, né, porque Husserl vai buscar o que se vai chamar das essências, né, mas não podemos confundir essas essências simplesmente com um platonismo ou a ideia de um dado. Né? As essências na fenomenologia se estabelecem de uma maneira um pouco diferente. Para resolver esse problema entre objetivismo e subjetivismo, Husserl trabalha com uma espécie de uma suspensão do mundo objetivo. Né? Ou seja, ele vai produzir aí uma suspensão da nossa atitude natural, empirista, de perceber o mundo a partir então dos conceitos que nós estabelecemos pelas coisas. E isso que vai ser chamado a epoché, né, vai nos dar acesso a uma zona
que é uma zona de constituição primordial em relação a essa percepção que nós temos já mediada pela ciência, já mediada por diversas formas de conhecimento. Então a maneira como Husserl vai buscar acessar as essências é a partir de uma espécie de recuo para um nível antipredicativo. Né? Nesse nível antipredicativo, então, nós vamos acessar, né, aquilo que é condição para que nós pensemos as coisas tal como elas estão postas já na atitude natural. Né? Ou seja, Husserl faz uma espécie de uma escavação, né, na nossa maneira de perceber o mundo, buscando entender aquilo que é uma espécie de condição primordial para que nosso próprio refinamento posterior aconteça. Né? Ele faz um retorno em direção a um pré-individual, né, no qual nós estamos situados. É nesse sentido que nós podemos afastar a leitura de que simplesmente a fenomenologia seria um subjetivismo. Né? Por quê? Porque nesse processo Husserl constata que a nossa relação com os objetos, na verdade, antecede a própria divisão entre sujeito e objeto. Né? Nesse processo existe uma intencionalidade, né, que parte desse sujeito e que dá sentido para esse objeto. E eu só acesso esse objeto enquanto um sentido. Né? Essa ideia de sentido, então, vai ser essa camada primordial, na qual nós estamos situados. Mas, como eu já falei, nós precisamos afastar a ideia de que isso seria um idealismo subjetivo ou de que isso seria até quase um solipsismo que cria o mundo ao dar o sentido a partir da sua intencionalidade na relação com os objetos. Porque, para Husserl, esse sentido já está posto antes do ato constituinte do sujeito. Né? Isso quer dizer que nós já estamos mergulhados, né, numa espécie de mundo compartilhado antes de, digamos assim, individualmente, né, nós buscarmos configurar um sentido para as coisas. Né? Exatamente aqui que vai aparecer uma interpretação hoje muito comum, né, de que essa camada pré-subjetiva é exatamente a linguagem, né, e que seria por meio da intersubjetividade que se constituiria esse sentido primordial ao acesso de qualquer sujeito. Bom, independentemente dessa interpretação, que é uma interpretação que pode levar a certas questões, como por exemplo a ideia de que no final das contas é um consenso que funda e várias críticas nesse sentido, o fato é que esse recuo, essa camada pré-individual vai aproximar então Husserl da ideia do mundo vivido, tá? Da ideia de que existe primordialmente a qualquer tipo de classificação objetivista, existe um mundo vivido que é pré-condição para o acesso objetivante dos objetos. Né? Então aqui é que exatamente vai entrar o segundo modelo de fenomenologia, que é o modelo heideggeriano. Né? Heidegger foi aluno de Husserl em Freiburg e após construiu em seu tempo uma outra variante da fenomenologia, que ele vai denominar ali naquele momento fenomenologia hermenêutica. A fenomenologia hermenêutica ela tem como um dos pressupostos partir da faticidade concreta de um ser situado, ou seja, ela contesta a forma abstrata com que a filosofia costuma trabalhar os seus temas, a partir de um lugar nenhum, e coloca exatamente uma existência situada como ponto de partida para a indagação filosófica. Né? Essa figura vai ser chamada em Heidegger de ser aí. Né? E como nós vimos na aula passada,
em francês vai se traduzir inicialmente como realidade humana, e daí vai brotar todo o humanismo existencialista de Sartre e Beauvoir, entre outros, né? Então, para Heidegger, o partir dessa faticidade, né, é a condição transcendental, então, da posterior objetivação e da hegemonia da técnica e de uma série de outros elementos que ele vai associar ao mundo moderno, né? Mas, a partir de uma analítica existencial, né, ou seja, uma analítica dessa posição do Dasein, do ser aí, em relação à sua condição na qual ele está lançado, né, nós podemos acessar algo que é primordial também em relação a esse conhecimento objetivo, por exemplo, o conhecimento da ciência, que é a própria dimensão do ser, né, a dimensão ontológica, então, que não se confunde com a dimensão ôntica, que é a dimensão dos entes, que é a dimensão que a gente percebe no conhecimento científico, por exemplo, mas que é primordial em relação a essa dimensão que a ciência traz, né? Então, a partir disso, nós vamos ter um pequeno duelo entre Husserl e Heidegger, né? Fora questões políticas bastante comprometedoras para Heidegger, inclusive em relação a Husserl, que eu não vou entrar aqui, mas Heidegger, então, vai criticar a fenomenologia husserliana porque ela ainda estaria situada no espaço cartesiano, na medida em que, no final das contas, a dimensão transcendental para Husserl ainda seria dependente de um sujeito constituinte. Enquanto que Husserl devolverá a leitura da fenomenologia heideggeriana, que se dá a partir então dessa faticidade do Dasein, como uma antropologia filosófica, né? Entendendo então que ela não tem a condição de se situar no mesmo plano que a fenomenologia que ele próprio desenvolvia, né? Independentemente de que lado, se essas críticas são justas ou de que lado que nós estamos, a gente pode ver aí a emergência de dois modelos fenomenológicos que vão ter uma ampla influência sobre o pensamento francês. Então, como eu já falei, a fenomenologia vai ser recebida em dois momentos na França, né? No primeiro momento, a gente tem essa recepção que começa pela via atravessada de Kojève, né? Como eu falei lá na aula em torno do hegelianismo, que lê o pensamento hegeliano à luz da fenomenologia de Husserl e Heidegger, dando então origem ao existencialismo, que já é uma combinação entre a fenomenologia de Husserl e Heidegger e a dialética hegeliana. Nós temos, ao lado desse existencialismo mais forte, né, o pensamento e a recepção de Maurice Merleau-Ponty, né, que até hoje é uma referência incontornável da fenomenologia na França, e Maurice Merleau-Ponty vai colocar como sua primeira questão a questão do corpo, né, e o quanto essa escavação fenomenológica que recua em dimensões que se estabelecem antes da objetivação da filosofia tradicional, nos permite também superar, né, o dualismo de origem platônica, depois cristã e repetido diversas vezes, até mesmo em Descartes, né, entre corpo e alma, né? De certa maneira, a fenomenologia de Merleau-Ponty vai buscar retomar essa dimensão na qual o corpo não é percebido como algo externo, né, a um espírito, né, como algo que está separado mediante uma dualidade, sempre usando essa estratégia de recuar para quem dessas divisões, né, de compreender o momento no qual essas divisões se estabelecem, né, a partir de um fundo primordial comum. Né? E outro grande filósofo que recebe a fenomenologia nesse primeiro momento e que se torna um grande divulgador da fenomenologia antes mesmo de estabelecer o seu pensamento original é o Emmanuel Levinas,
né, que será então uma grande influência em Derrida. Né? Nesse livro Descobrindo a Existência em Husserl e Heidegger, apesar de fazer a referência à existência e, portanto, de certa maneira, estar em diálogo com o existencialismo, Levinas estabeleceu uma recepção muito técnica, né, da fenomenologia, e a partir disso ele vai colocar o problema que será o grande problema da sua obra, né, em contraponto a Heidegger, que coloca o problema central fenomenológico na questão do ser. Né, Levinas vai colocar o problema do outro, né, ou seja, o problema da alteridade como o problema central das suas indagações, né, que se estabelecem num nível que, digamos assim, transborda, inclusive, a própria forma como Husserl havia colocado a fenomenologia, não raro fazendo uso até de uma linguagem mais ousada, derivada da teologia, para expressar fenomenologicamente essa relação com o outro. Né? Então a gente pode entender como uma operação fundamental da fenomenologia esse recuo em direção ao mostrar-se original das coisas mesmas, né? A esse fundo pré-individual que não se reduz à forma como se estabelece o conhecimento a partir da objetivação. Nesse sentido, nós raramente vamos ver um fenomenólogo acusar o seu opositor de estar errado. Né? Geralmente, a acusação será que o opositor é ingênuo, né? No sentido de que ele não escavou suficientemente os pressupostos no qual o seu conhecimento está baseado. Né? Então, ele parte de noções ingênuas, né, no momento de descrever o seu conhecimento. Antes de finalizar, eu gostaria de lembrar, e isso foi uma contribuição fundamental que eu acho que o Edward Baring deu naquele livro que eu indiquei na primeira aula, que houve uma segunda recepção da fenomenologia na França, já mais próxima do estruturalismo, já mais próximo desse viés analítico que a filosofia francesa foi adotando a partir, digamos assim, do declínio do pensamento sartriano e da ascensão estruturalista. Né? E aí Althusser comandou um grupo de estudos na École Normale, do qual participavam figuras como Lyotard, como Suzanne Bachelard, filha de Gaston Bachelard, e que esse grupo foi importante no sentido de estabelecer uma nova recepção do pensamento de Husserl e Heidegger, não mais pautada pela questão da existência, pela questão do humanismo, mas pela questão do rigor científico. Né? E Suzanne Bachelard vai fazer toda uma nova leitura do pensamento de Husserl que, digamos assim, procura estabelecer uma diferenciação entre a dimensão da intencionalidade como uma espécie de um espontaneísmo, né, da dimensão da intencionalidade como conhecimento. Né? Suzanne Bachelard vai buscar mostrar que Husserl é um filósofo de rigor. É interessante que Suzanne Bachelard tem ensaios importantes nessa época na França e acabou sendo uma filósofa esquecida nesse processo de rememoração dos anos 60. Para dar um exemplo, Derrida foi estagiário de Bachelard na Sorbonne, sendo auxiliar dela, né, enquanto professora de filosofia. Além disso, esse grupo de Althusser também tinha um outro destaque, que era o Traductal, cujo livro buscava aproximar a fenomenologia husserliana do materialismo histórico. Né? Ou seja, se, de certa maneira, Husserl volta para a dimensão do mundo vivido, né, ou Heidegger vai em direção à faticidade, né, por que não pensar esse mundo vivido, essa faticidade, não em termos abstratos, mas a partir, então, das relações concretas que se estabelecem, inclusive no nível das lutas históricas. Né? Então, aqui, essa aproximação que a filosofia de Heidegger e Husserl faz em direção à concretude por meio da fenomenologia vai ser como que politizada, né, na direção do materialismo histórico, vai ser materializada, né, para que esse fundo então ganhe cada vez mais concretude histórica a partir dessa dimensão do
materialismo. Né? Curioso que esse livro do Traductal foi recomendado a Derrida como uma obra importante por ninguém menos que Michel Foucault, que também estava envolvido nesse interstício entre fenomenologia, estruturalismo e marxismo, né, que caracterizava esse período dos anos 60. Nós podemos ler a introdução à origem da geometria de Derrida como um diálogo franco com essa corrente, essa segunda recepção mais rigorosa do pensamento de Husserl, isso que Barron chama de fenomenologia matemática, porque botava em diálogo, por exemplo, Husserl e Jean Cavalier e filósofos da epistemologia francesa. Então nós podemos ver que o estudo dirigido por o problema das idealidades matemáticas e da inscrição mundana dessas idealidades, isto é, se as idealidades matemáticas existem independentemente da sua inscrição no mundo, daí vai emergir toda a temática da escritura em Derrida. Nós podemos ver aí um fértil diálogo, né, de Derrida em relação a essa segunda corrente fenomenológica. Mas não apenas, né? Nós podemos também perceber que existe na desconstrução não só uma herança muito óbvia, e isso aparece naquele texto Carta a um amigo japonês de Derrida, da destruição heideggeriana, né, da ideia de que a metafísica teria sido permanentemente uma ontoteologia que identifica o ser, né, e parte então de um ideal supremo a partir do qual estabelece a hierarquia dos seres, como também dessa operação da Abal husserliana, né, no sentido de escavar, né, as sedimentações dogmáticas que foram estabelecidas no processo de desenvolvimento da filosofia ocidental, ou seja, retornar aos fundamentos implícitos, né, a fim de, digamos assim, questioná-los, né, numa atitude rigorosamente não dogmática. Né. A gente pode observar, então, essa dupla influência muito clara no pensamento de Derrida em torno da desconstrução. Né. A desconstrução, ela combina esses aspectos e acrescenta um terceiro, né, que é exatamente perceber, então, nesse processo de escavação dos fundamentos no qual está apoiada a metafísica ocidental, né, perceber não apenas o ocultamento do ser, como pensa Heidegger, ou atitude dogmática, como pensa Husserl, mas também relações de poder contingentes, né, que a rigor são absolutamente arbitrárias, mas tomadas como necessárias. Por exemplo, o falocentrismo, né, a supremacia aí da figura do que se convencionou chamar homens sob a figura do que se convencionou chamar mulher. Né, ou, por exemplo, a questão da primazia da fala sobre a escrita enquanto parte do fonocentrismo ocidental, né? Ou seja, Derrida vai identificar aí certas decisões arbitrárias que colocam em um dualismo assimétrico, né? No qual um dos termos subordina o outro como uma das formas pelas quais se constroem esses alicerces da metafísica clássica. Mas esse processo de escavação, né, nós podemos remeter, de certa maneira, a uma herança dessa atitude fenomenológica que perpassa esses diversos autores que eu mencionei aqui. Finalmente, como bibliografia, eu recomendo, claro, as obras dos próprios Husserl e Heidegger, né? Ideias para uma fenomenologia, por exemplo, que está traduzido em português, as Meditações Cartesianas do Husserl, e, obviamente, Ser e Tempo, de Heidegger, né? Uma obra gigantesca, uma obra clássica que merece ser lida, né? Especificamente no parágrafo 7º, ela faz referência à problemática fenomenológica. Além disso, para quem não quer, digamos assim, entrar mais a fundo nesses pensadores,
no mínimo, talvez a leitura do prefácio da Fenomenologia da Percepção, do Maurice Merleau-Ponty, uma boa introdução à temática, e alguns ensaios do Levinas, por exemplo, esse Nota sobre a Técnica Fenomenológica, nesse trabalho descobrindo a existência em Husserl e Heidegger. Também eu passei aqui pelos trabalhos de Traductal, Fenomenologia, Materialismo Histórico, e da Suzanne Bachelard. A obra do próprio Baring, eu reitero então a recomendação. Para quem quer um approach um pouco mais contemporâneo da fenomenologia, que tem uma ampla herança e é, digamos assim, reescrita após a desconstrução, por exemplo, por Jean-Luc Nancy, né, nesse livro O Sentido do Mundo, entre outros, a partir de um outro viés, por exemplo, mais próximo da filosofia analítica, o Dan Zahavi é um dos principais intérpretes de Husserl nesse mundo anglo-saxônico. Então aí eu acho que tem algumas obras que ajudam, né, nessa leitura da fenomenologia, mas estão longe de esgotar. Mais uma vez, eu não sou especialista nesse assunto, e nós temos no Brasil fantásticos leitores da fenomenologia, mas espero que essa aula tenha contribuído um pouco para clarear algumas ideias. Até a próxima aula, em que nós vamos falar um pouco da epistemologia francesa. Até lá!